Hoje vamos continuar a leitura do livro O Bebê do Amanhã. Estamos quase terminando. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 12, Quando as coisas dão errado. Crianças tristes, crianças iradas. O capítulo anterior não foi fácil também, né? Tem 14 capítulos, e só pelo título eu acho que esse capítulo também não vai ser fácil. Mas vamos lá, respira. Quando as coisas dão errado, é o nome do capítulo. Vamos lá. Vou ajeitar aqui a minha luzinha, que hoje eu estou com uma coisinha aqui para auxiliar. Há alguns anos participei de uma reunião da Associação Americana de Psiquiatria, APA, em Toronto. Uma palestra dada por uma psiquiatra infantil da Universidade de Massachusetts chocou o público presente. Perihan Rosenthal, 1982, falou a respeito de 8 crianças suicidas com idade entre 2 anos e meio e 4, que ela havia tratado durante os 5 anos anteriores. Contou a história de Benji, de 2 anos e meio, que ficou sem comer durante 2 semanas, ameaçava jogar-se na frente dos carros e mordia a si mesmo violentamente. Ela apresentou o trecho seguinte de uma sessão de terapia. O terapeuta: por que esse menininho está machucando a si mesmo? O Benji: ele é mau, ninguém gosta dele. Terapeuta: por quê, Benji? Porque mamãe e papai, entre aspas, pais adotivos, foram embora. Terapeuta: por que eles foram embora? Benji: porque Benji é mau, agora ele tem que ficar machucado. Embora geralmente o comportamento suicida entre crianças seja considerado raro, Rosenthal acredita que o motivo os pais e terapeutas terem fechado os olhos para a sua evidência. Eles simplesmente não admitem o conceito de que as crianças podem se sentir profundamente deprimidas. A evidência de Rosenthal, 1982, mostra que não é bem assim. Um de seus estudos comparou 16 crianças suicidas em idade pré-escolar, com idades que variam de 2 anos e meio a 5 anos, com outro grupo de 16 crianças com comportamento desordenado, mas não suicida. Os membros de 2 grupos eram da mesma idade, gênero, raça e situação socioeconômica, parental e conjugal. Ele descobriu que 13 das 16 crianças suicidas foram indesejadas pelos pais e sofreram maus tratos físicos ou foram negligenciadas por eles. Os 3 restantes tiveram relações muito conturbadas com pessoas que cuidaram deles. Recentemente, uma conferência realizada no Hospital das Novas Crianças de Sydney, Austrália, Louise Newman, 1996, diretora clínica do Serviço de Saúde do Governo do Sudoeste de Sydney, também falou a respeito da depressão infantil. Falou a respeito de bebês com apenas 2 semanas de idade que mostravam sinais de depressão, estresse e ansiedade. Todas essas coisas significam que o bebê não é acalmado, não é acolhido, não é pego no colo do jeito certo. Seus sintomas refletem os problemas de seus pais. As pessoas nunca pensaram que os bebês e as crianças pequenas têm sentimentos, quanto mais algo como depressão. Quando o quadro dos bebês que estavam pintando diz que eles não são as crianças passivas e totalmente dependentes que pensávamos que eras. São serezinhos complexos e ativos. Newman, 1996. Portanto, sentimentos de tristeza estão ao seu alcance. Ian Goodyear, do Departamento de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, da Universidade de Cambridge, estima que 2 a 5% das crianças em idade escolar
sofrem de um transtorno grave de depressão. Uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que até 10% das crianças sucumbem à depressão. Nessa era de planos de saúde e controle de seus custos, é mais fácil os médicos prescreverem drogas psiquiátricas do que reservarem tempo e espaço para as crianças e seus pais conversarem sobre o que realmente lhes faz mal. Cada vez mais, a tendência é tratar os problemas comportamentais com estimulantes, tranquilizantes, antidepressivos, quer seu uso se justifique, quer não. Em 1997, os médicos norte-americanos receitaram Prozac e outros antidepressivos para 600 mil crianças entre 13 e 18 anos de idade, um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Chocante, hein? Mal estamos começando o capítulo. Grandes sentimentos do público sobre a batuta dos principais formadores de opinião passaram a acreditar no modelo médico de doença mental. Isso é, que todos os problemas psicológicos são problemas cerebrais. O argumento é o seguinte: a depressão é uma doença como o diabetes ou a pneumonia, e, como essas doenças, vai responder ao remédio certo. A varinha mágica do momento, o rei dos blocos das receitas médicas, é o Prozac. William, 9 anos, toma uma combinação de droga estimulante com um ansiolítico. Seu médico sugeriu que ele acrescentasse o Prozac. A mãe ficou entusiasmada com o remédio. Entre aspas, há pressões enormes sobre as crianças, e William tinha dificuldade de enfrentá-las quando era menor, disse ela. Ele tinha pouca autoestima, lutava com os deveres de casa e achava difícil fazer amigos. Desde que está tomando os remédios, está muito mais feliz e muito mais calmo. Para a criança como William, os remédios podem ajudar, com certeza. Quer se os problemas tenham sido causados por predisposição genética, sintonização defeituosa do cérebro nos primeiros dias de vida, ou uma crise familiar como o divórcio. Se ele está hiperativo ou deprimido demais para participar das atividades, o tratamento apropriado com drogas pode ajudá-lo a se concentrar na psicoterapia e na escola. A capacidade de controlar seus impulsos vai ajudar William a se sentir mais à vontade consigo mesmo. Por extensão, seus professores vão parar de considerá-lo um problema e outras crianças vão querer fazer amizade com ele. Mas para ter um progresso real com os problemas de autoestima, William vai precisar de algo mais que uma pílula e feedback positivo dos outros. Toda a pesquisa sobre adultos e crianças mostra que todos eles se sentem melhor quando expostos a uma combinação de psicoterapia e remédios. Quando vemos a depressão, os ataques de pânico, o alcoolismo, a bulimia e congêneres como algo meramente genético ou devido a um desequilíbrio químico, absolvemos de toda a responsabilidade não só o indivíduo que está sofrendo de uma dessas mazelas, como também a família de origem e a sociedade em geral. Em vez de enfrentar e resolver traumas e mágoas do passado, reconhecendo os próprios defeitos e falhas e trabalhando para melhorar a vida familiar e as condições sociais, as pessoas engolem mais pílulas, adquirem mais doenças depressivas e cometem mais crimes. Um estudo do Instituto Neuropsiquiátrico da Universidade de Los Angeles, da Califórnia, UCLA, mostrou que 5% das 662 crianças pré-adolescentes tratadas lá durante um período de 4 anos eram gravemente autodestrutivas ou suicidas. Morris Paulson, 1978, psicólogo clínico que coordenou o estudo, descobriu um denominador comum entre essas crianças perturbadas. Todas elas tinham um lar que não estava lhes dando a compreensão e o carinho de que a criança necessitava. Paulson, 1978. Essas crianças tendem a se sentir rejeitadas, indesejadas, inferiores, inadequadas e alienadas.
veem a si mesmas como indivíduos sem valor e como bens e muitas vezes se culpam pela negligência, rejeição ou maltratos a que foram submetidos. Em geral, as meninas escondem seus sentimentos de depressão por trás de sintomas psicossomáticos, dor de cabeça, problema de estômago, transtornos alimentares. Os meninos tendem a se expressar agressivamente, participando de intimidações, atos de vandalismo e outras infrações menores. Ambos os sexos têm probabilidade de mostrar alterações dramáticas nas notas, nos interesses e nos hábitos de sono, bem como uma incidência evidentemente maior de acidentes graves. Em quase todos os estudos examinados, uma incidência elevada de lares desfeitos por morte, separação ou divórcio foi encontrada e identificada como causa importante de distúrbios infantis. Um grupo mostrou que a qualidade de vida familiar subsequente à perda prematura de um dos pais está relacionada de maneira crítica ao desenvolvimento de psicopatias mais tarde. Breyer e Cole, 1998. A evidência deixa pouca dúvida de que a criação inadequada dos filhos, independentemente de perda dos primeiros anos de vida, está associada a uma incidência mais elevada de depressão. Em casos de perda de um dos pais, a probabilidade de uma criação deficiente aumenta, uma vez que a mãe ou o pai, sob cujos cuidados a criança continua, também está enfrentando o luto, a ansiedade ou a raiva. É óbvio que esses sentimentos comprometem a capacidade da mãe ou do pai de satisfazer as necessidades da criança. A reação de cada criança depende não só dos sentimentos e do comportamento da mãe ou pai sobrevivente, mas também do tipo de relação afetiva que a criança tinha com a pessoa que perdeu. Essa é uma questão muito complexa, porque até uma mãe má e abusiva pode ser idealizada por uma criança que precisa se apegar à fantasia da boa mãe, enquanto um pai extraordinário e carinhoso pode ser demonizado por uma criança que está com raiva dele por abandoná-la. E com essa ressalva, em termos gerais, uma relação afetiva positiva com a mãe ou pai que a criança perdeu vai levar a um luto mais penoso ainda a curto prazo, mas a longo prazo vai resultar em mais saúde emocional. Já vimos o efeito que as mães ansiosas, estressadas e deprimidas podem ter sobre os bebês, tanto antes quanto depois do parto. Mais tarde, as crianças que são elas próprias deprimidas vão descobrir que seu estado emocional piora ainda mais um sistema neurobiológico já comprometido. Há evidências conclusivas que associam a depressão com um aumento modesto, mas estatisticamente significativo, na atividade do sistema nervoso autônomo, em particular do sistema nervoso simpático e da área ao longo do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenais. Por causa disso, aumentam as quantidades de hormônios de estresse, cortisol e beta-endorfina na corrente sanguínea, enquanto a função imunológica é prejudicada. Se essa criança também estiver alienada dos pais e de sua comunidade, pode se tornar vítima de algo muito mais perigoso que a depressão, agressão, violência e crime. O capítulo vai ser quente. E o que eu percebo é que essas situações que ele está dizendo aqui se encaixam em várias outras situações de crianças abandonadas, né? Ele deve falar aqui em asilos, em creches, que são dadas para as outras pessoas, adotadas e rejeitadas. Ele deve mergulhar nesses assuntos. Crianças agressivas. Subtítulo: Crianças agressivas. Quando um bebê cresce em uma família disfuncional que está num ambiente social em processo de desintegração, as probabilidades de dirigir sua raiva contra outros e não contra si próprio aumentam consideravelmente.
Alguns estudos indicam, com certa consistência, que crianças maltratadas, a começar pelos bebês, e crianças que estão começando a andar, manifestam distúrbios de conduta e são antissociais num grau significativamente maior que as crianças que não foram maltratadas nem negligenciadas. As crianças maltratadas e negligenciadas têm uma probabilidade maior de virem a ser presas por delinquência, criminalidade adulta e comportamento criminoso violento do que os membros equivalentes do grupo de controle, 1992. Os homens têm índices maiores de delinquência, criminalidade adulta e comportamento criminoso violento do que as mulheres. Infelizmente, o crime violento entre crianças de apenas 10 anos subiu vertiginosamente nos últimos anos. Praticamente todo dia lemos histórias chocantes de um fenômeno que não conhece fronteiras nacionais. O crime que fez a Grã-Bretanha gelar de horrores em fevereiro de 1993 foi o sádico assassinato por brincadeira de uma criança de 2 anos que foi sequestrada de um shopping center em Liverpool, Martingale, 1993. Mais tarde, quando o corpo foi encontrado, descobriram que o menino havia sofrido torturas tão horripilantes que os policiais ficaram em estado de choque a ponto de chorar. Mas as câmeras de segurança do shopping center tinham gravado imagens dos sequestradores numa fita, e eles acabaram sendo presos. Eram 2 meninos de 10 anos que, conforme alegaram, antes tinham limitado suas torturas a animais do bairro. Em Orlando, Flórida, um menino de 9 anos foi acusado de espancamento em circunstâncias agravantes e de violência doméstica, depois de ameaçar matar a mãe e 3 outras crianças se não ganhasse o brinquedo que queria, do Burger King. Globe and Mail, 1996. A cadeia de hambúrgueres andara distribuindo brinquedinhos inspirados em personagens de um filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame, nas refeições das crianças. Quando a mãe foi para casa, em vez de ir ao restaurante fast food, o menino agarrou-a pelos cabelos e empurrou sua cabeça contra o chão da van até ela o persuadir a soltá-la. Depois, ele apareceu com um canivete na mão, encostou na garganta da mãe e disse que mataria ela e as outras crianças, a menos que ela voltasse ao restaurante para ele ter a sua refeição. Brabo, hein? Enquanto isso, em Tóquio, a polícia prendia um garoto de 14 anos que teria confessado ter matado um menino mais novo e enterrado sua cabeça degolada no pátio de um colégio. Toronto Star, 1997. O menino, cujo nome não foi divulgado, vivia num bairro onde havia sido encontrada a cabeça mutilada de uma vítima de 1 ano de idade. Os olhos do bebê haviam sido arrancados e a boca rasgada de orelha a orelha. Num bilhete preso à boca da vítima, o assassino chamava os policiais de idiota e declarava que era o começo da brincadeira. Acho muito divertido matar. Quero desesperadamente ver pessoas morrerem. Nos últimos anos, vimos um aumento explosivo do número de crianças que cometem crimes violentos, crimes psicopatas. Esteve na moda, em décadas passadas, atribuir essas tendências aos genes. E, evidentemente, os genes desempenham um papel. Mas os estudos mais recentes mostram que o risco de distúrbios e patologias pode aumentar dramaticamente por condições lesivas durante a gestação e os primeiros anos depois do nascimento. Uma mãe ou outro responsável deprimido pode programar o cérebro da sua prole para a decepção e o desespero. Um bebê que é ignorado ou maltratado constantemente pode se retrair e manifestar vários tipos de distúrbio, ansiedade, depressão e psicopatia, psicopatologia. Levados a extremo, o estresse e os maus tratos podem induzir
o termostato emocional do cérebro a comportamentos antissociais, raiva explosiva e crime violento. Se os maus tratos forem abusivos demais, podem levar a lesar até o mais saudável dos cérebros. Pelo mesmo motivo, as crianças geneticamente predispostas à psicopatologia ou traumatizadas antes ou durante o parto podem ser salvas por uma vida futura infeliz por meio de uma criação amorosa e receptiva. Olha só a observação. Ai, ai. Podem ser salvas. Ah, tá. Vou ler de novo porque eu li errado. Pelo mesmo motivo, as crianças geneticamente predispostas à psicopatologia ou traumatizadas antes ou durante o parto podem ser salvas de uma vida futura infeliz por meio de uma criação amorosa e receptiva. Subtítulo: As origens da violência. A flexibilidade do cérebro humano é a chave do êxito de nossa espécie. Só um cérebro construído por seu meio ambiente poderia responder a condições tão diversas quanto as vastidões da savana africana e as investidas de uma era de gelo, os rigores da fome e a precisão da manufatura de ferramentas, além de diversidade de línguas, do chinês ao inglês, de um lado, a escrita do outro. Como uma parte tão grande da história dos primeiros tempos da espécie humana exigia talento para enfrentar o perigo, traços que hoje se expressam por meio de violência estavam bem no alto da lista das necessidades evolutivas. Perry, 1997. Em nosso esforço para compreender a violência e seu impacto sobre os jovens, uma visão de longo prazo é instrutiva. Há uns 250 mil anos, alguns milhares de membros da espécie Homo sapiens, nossos ancestrais, migraram para fora da África e deram início a um processo multigeracional de ocupar e finalmente transformar o planeta. Os êxitos deveram-se, em grande medida, à flexibilidade do cérebro. Ele conseguia acomodar um leque muito grande de ambientes, transmitir informações de uma geração a outra e evoluir no reino cultural, em contraposição ao reino biológico. Sem esse cérebro, não teríamos sobrevivido, pois a maior parte da nossa história era imprevisível e perigosa. Das calamidades naturais e extremos climáticos a ataques de animais selvagens e agressões implacáveis de outros seres humanos, nossos antepassados habitaram um mundo instável, brutal e impiedoso. É necessário experiência para construir um cérebro, e, para os nossos antepassados, essa experiência era violenta. Bruce Perry, 1997, diretor do Programa de Traumas da Criança da Faculdade de Baylor de Medicina e do Hospital da Criança do Texas, observa que os cérebros refinados pela violência vão refletir isso nas culturas que eles engendram. A evolução das culturas e civilizações complexas não protegeu milhões de brutalidade que caracterizou a ascensão da humanidade. Embora a civilização tenha diminuído nossa vulnerabilidade a outros predadores que não os humanos, fez pouco para diminuir a violência intra-espécie. Na verdade, a violência institucionalizada, da escravatura à Inquisição, passando pelo genocídio sistemático, acompanhou-nos até tempos modernos. Perry, 1997. Acho que acompanha até hoje, né? Mas esse legado da violência não serve mais para a nossa sobrevivência. Na verdade, as armas nucleares e biológicas, os últimos instrumentos da violência, podem destruir a todos nós. Apesar das exigências cooperativas da vida moderna, nossa psique preservou a cultura da violência dos tempos antigos. Quando incapazes de canalizar esse instinto
para a causa da sobrevivência, nós o filtramos pelo tecido da nossa vida cotidiana. A violência doméstica, os maus tratos e abusos físicos, sexual e emocional, o estupro, os ataques criminosos, a violência racial, a agressão espalhafatosa dos exércitos e dos ataques terroristas, a opressão dos governos e as imagens brutais que chegam até nós através da mídia, tudo isso cria um estado emocional de violência entre os mais vulneráveis, principalmente os muito jovens. E é por isso que a gente está implantando a nova forma de criar, criação com apego. Por causa disso tudo, vamos zerar essa história. Subtítulo: O ciclo da violência. Para as crianças de hoje, a cultura da violência pode parecer onipresente. Quantas crianças norte-americanas foram testemunhas da destruição trágica das torres do World Trade Center? Ao menos na televisão. Quantas agora esperam ataques terroristas vindo do céu, da caixa de correspondência, até de vizinhos que não conhecem e nos quais não confiam? O ambiente de violência, o pano de fundo da nossa evolução. Ai, desculpa, o assunto é tão tenso que movimenta muita energia. Vou ler a última linha. O ambiente de violência, o pano de fundo da nossa evolução, ainda está entre nós. Terry 2000. A experiência da violência ocorre muitas vezes num contexto de comunidades de risco. 30% das crianças que moram em bairros com índices elevados de criminalidade, em cidades como Chicago, foram testemunhas de um crime de algum momento de seus 15 anos de idade. E mais de 70% foram testemunhas de agressões violentas. Garbarino, 1995. Apavorantes, esses números lembram experiências de tempos de guerra. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental, Chester Salzman, 1990, mostrou que 54% de alunos do 5º e 6º anos do ensino fundamental foram testemunhas de assaltos num bairro moderadamente violento de Washington, D.C. Na zona de combate norte-americana, as armas tornaram-se um fato consumado na vida cotidiana das crianças, bem como dos adultos. Nessas comunidades, as crianças em geral são pobres e correm um risco maior de negligência e maus tratos. Têm mais probabilidades de viver em famílias nas quais o pai está ausente, de lutar com a incapacidade parental devida à depressão ou vício em drogas, e a serem criadas por pessoas que têm pouca instrução ou poucas perspectivas de emprego. Apesar do predomínio da violência na televisão e na própria comunidade, a maior parte da violência norte-americana acontece no lar. E é a experiência dos primeiros anos no seio da família que explica mais frequentemente o comportamento de adolescentes e adultos que mais tarde envolvem-se com um crime predatório. As nossas crianças mais severamente expostas são literalmente incubadas no terror, um processo que altera o cérebro de forma permanente. Essas crianças lesadas entram no ciclo da violência que passa de uma geração para a seguinte. Quando se trata de violência, na verdade, uma miríade de estudos põe de lado a questão natureza versus educação. Nos últimos anos, esteve na moda a imprensa e alguns psicólogos entoarem louvores à chamada neurobiologia da violência. Os criminosos mais violentos, diz a teoria, vão apresentar algum marcador bioquímico. A busca desse marcador no sangue, no líquido da espinha e no DNA foi completa, mas infrutífera. Embora alguns criminosos violentos sofram realmente de anormalidades, os cientistas nunca conseguiram detectar uma diferença consistente nos genes. Ao contrário, o único marcador confiável da violência na vida adulta que foi encontrado foi a exposição à violência e à negligência nos primeiros anos de vida.
Crianças maltratadas também maltratam outras. E vítimas jovens de violência correm o risco de se tornarem criminosos violentos elas mesmas. Em geral, os dados de centenas de estudos agora documentam solidamente a transmissão intergeracional da violência e dos maus tratos. Dorothy Otton Lewis, 1992, psiquiatra da Universidade de Nova York, estudou o jovem violento durante anos. Em uma das suas pesquisas, ela comparou crianças agressivas com intenção homicida a um grupo de controle. Por outro lado, ela também descobriu que as crianças homicidas tinham mais probabilidade que as outras de vir de um lar violento. Em 62% das famílias com crianças com intenção homicida, os pais tinham sido fisicamente violentos com as mães, em comparação com apenas 13% das famílias do grupo controle. O alcoolismo era significativamente mais comum nas famílias das crianças homicidas, 52% versus 10% dos pais das crianças do grupo controle. Cerca de 29% das crianças agressivas com intenção homicida tinham sofrido maus tratos por parte do pai, versus 7% das crianças do grupo controle. Muitas vezes, as crianças homicidas tinham também uma história de doença psiquiátrica no círculo familiar mais íntimo. 43% de suas mães tinham um histórico de hospitalizações psiquiátricas, versus 7% das mães das crianças do grupo controle. No estudo posterior, Otton Lewis, 1992, acompanhou durante 6 anos um grupo de 9 meninos que manifestaram violência extrema, com idade entre 12 e 18 anos. Um desses meninos pôs fogo em sua cama aos 4 anos de idade, estrupou um menino pequeno aos 14 anos e foi acusado de homicídio qualificado aos 19 anos. Outro menino asfixiou uma menina aos 2 anos, atirou um cachorro pela janela aos 4, quebrou o braço de um irmão em meados da infância, atacou e estrupou uma moça aos 16 e, por fim, estrupou e esfaqueou uma mulher 13 vezes aos 18 anos. Como mostra seu estudo, a agressividade, assim como a inteligência, tende a ser estável ao longo da vida. Essa hipótese é confirmada por um estudo de 20 anos com 875 crianças na escola primária da zona rural do estado de Nova York. Os pesquisadores descobriram que aqueles julgados os mais agressivos por seus pares aos 8 anos também foram considerados os mais agressivos por si mesmos e por suas esposas aos 30 anos de idade. Entre as descobertas, temos as seguintes. Os meninos são sempre mais agressivos que as meninas, mas se uma menina é agressiva aos 10 anos, vai continuar nesse caminho, exatamente como os meninos. A agressividade manifestada na escola por crianças pequenas tem o potencial de aumentar progressivamente até se expressar em atos antissociais, de peso, quando elas se tornam adultos jovens. As crianças mais agressivas de todas tornam-se os adultos mais agressivos de todos. Aqueles considerados violentos quando jovens têm uma probabilidade maior de apresentar comportamento criminoso, bem como perpetrar maus tratos físicos contra a esposa e os filhos quando adulto. A agressividade é transmitida no seio das famílias, de uma geração à seguinte. A história natural de um desses jovens, contada por uma pediatra, Tonkin, 1966, esclarece bem a questão. Conheci Buddy quando ele tinha 13 anos. Estava no 8º ano de uma boa escola de ensino fundamental na região leste de Vancouver. O médico da família que o mandou para mim conhecia a mãe de Buddy desde que ela era criança, e desde então havia cuidado dela, e mais tarde de Buddy. Ele disse que houve muitos encaminhamentos para profissionais para avaliação comportamental e tratamento durante os primeiros anos de escola. Ele me disse que, apesar de viver em
pobreza crônica em meio ao caos, a mãe de Bud dera o máximo de si. Pedi os arquivos da escola e do médico da família e prometi lê-los antes de ver Bud. Mas, sem que eu soubesse, ele havia sido trazido para cá em um atendimento de emergência a pedido da mãe e do padrasto, por insistência de um psicólogo da escola. Bud acabara de ser suspenso das aulas por brigar no corredor. Além disso, havia puxado uma faca contra o seu oponente. Embora Bud tivesse alguns sintomas coerentes com aquelas da síndrome do alcoolismo fetal, seu exame neurológico foi normal e conseguia ler bem os livros disponíveis e apropriados à sua idade. Bud e sua mãe confirmaram que ele teve dificuldade desde o jardim de infância. Sua abordagem no trabalho escolar sempre mostrara capacidade, mas falta de aplicação. Era uma visita constante na diretoria, matava aulas frequentemente e intimidava colegas para que fizessem o seu dever de casa, e sempre parecia estar por perto quando algum objeto sumia. O caso era complexo. A história de Bud incluía pôr fogo na casa, explosões de violência, roubar lojas, cheirar cola e queixas de comportamento que sugeria sexo. Tanto a mãe quanto o padrasto tinham sido investigados pelos serviços sociais por negligência e maus tratos. Ambos tinham um histórico de alcoolismo e uso de múltiplas drogas. Fiquei impressionado com o fato de Bud estar se saindo tão bem e cometi o erro de dizer isso à sua mãe, explica o pediatra. Ela ficou irritadíssima e saiu do consultório pisando duro. Bud só me deu um sorriso irônico enquanto a seguia lá para fora. O que se seguiu foi uma série de delitos menores, mas nenhum crime. Enquanto isso, Bud estava começando a usar drogas e inseriu-se aos poucos na cultura local do uso do crack. A escola havia sido esquecida há muito tempo e a sua mãe raramente o via, mas por alguma razão estranha ele ainda aparecia no consultório para as consultas. Bem, para quase todas as consultas marcadas pela segunda vez. Por fim, o médico descobriu o porquê. Bud andara roubando blocos de receitas médicas e escrevendo prescrições falsas de Ritalina. É inteligente o cara, hein? Senti que a única coisa a fazer para conseguir ajuda para Bud era inscrevê-lo num programa de psiquiatria forense indicado por um tribunal e tirá-lo de circulação. Ele foi para uma casa de detenção e, enquanto estava lá, enviou-me alguns bilhetes nos quais me xingava e me ameaçava. O pediatra nunca mais se encontrou com Bud, mas conseguiu acompanhar sua trajetória. Até ele ter 18 anos, consegui acompanhar os acontecimentos porque um órgão ou outro me inscrevia para pedir cópias de seus arquivos médicos, explica o doutor. Esses pedidos eram pontuados por uma série de reportagens na imprensa local. Um roubo à mão armada, um suspeito de estupro, vários delitos que indicariam na cassação de carteira de motorista e, por fim, o espancamento feroz do funcionário de uma loja local. A vítima quase morreu e ficou permanentemente incapacitada. Eu gostaria de ter feito um trabalho melhor por Bud, disse-me o médico. Provavelmente eu e as centenas de profissionais que interagiram com ele e com sua mãe ao longo dos anos temos esse mesmo sentimento. Ai, respira, que tá punk. Vamos lá para o próximo subtítulo. A violência e o cérebro. O caminho que leva um bebê aterrorizado a se transformar num adolescente aterrorizante passa necessariamente pelo arbítrio do comportamento, o cérebro. É o cérebro, afinal de contas, que permite à vítima infantil adaptar-se às condições de trauma violento. E é o mesmo cérebro que, anos depois, reproduz o comportamento violento do agressor em que a criança se transformou. Como evoluem as adaptações destinadas a ajudar a criança a sobreviver à violência, à medida que ela cresce para atos de violência ou agressiva? À procura de uma resposta, Bruce Perry
1995, 1998, 1999, resumiu um leque bem amplo de estudos, inclusive os próprios, para sugerir uma teoria sobre a maneira pela qual a violência germina no cérebro. A capacidade espantosa do cérebro humano se desenvolver de uma forma dependente do uso, crescendo, organizando e funcionando como a resposta à experiência de desenvolvimento, significa que um principal elemento modificador de todo o comportamento humano é a experiência. À medida em que o cérebro se desenvolve de forma sequencial e hierárquica, as áreas mais complexas do córtex e do sistema límbico começam a modular, a moderar e a controlar as porções inferiores mais primitivas e reativas do cérebro. Essas várias áreas cerebrais se desenvolvem, organizam-se e tornam-se completamente funcionais em estágios diferentes da infância. No parto, por exemplo, as áreas do tronco cerebral responsáveis pelas corticais, responsáveis pela cognição abstrata, só serão completamente funcionais dali a anos. Uma criança frustrada de 3 anos de idade com um córtex relativamente desorganizado terá dificuldade para modelar o estado de excitação reativo intermediado pelo tronco cerebral. Ele vai gritar, chutar, morder, jogar coisas no chão e bater. Quando frustrada, uma criança mais velha pode sentir vontade de chutar, morder e cuspir, mas incorporou a capacidade de modular e inibir esses impulsos. Perry, 1995. O processo de desenvolvimento do cérebro é sempre sequencial. À medida que o bebê cresce, regiões evoluídas do cérebro, o córtex principalmente, tornam-se cada vez mais competentes no sentido de inibir impulsos provenientes de regiões mais primitivas e menos maduras. Quando o córtex é lesado, quando perde a função por causa de ferimento ou doença, como um derrame, por exemplo, a capacidade de inibir o cérebro primitivo e seus impulsos fica prejudicada. Mas também ficará prejudicada se o córtex for privado das experiências necessárias ao seu desenvolvimento. Nesse caso, os impulsos do cérebro primitivo prevalecerão, predispondo o indivíduo a ter reações exageradas. Os indivíduos violentos levam esse fenômeno muito além. Se durante os seus primeiros anos de vida o cérebro inferior for estimulado demais por meio de exposição a estresse traumático constante, enquanto o cérebro superior recebeu pouca atenção, a balança vai pender muito claramente em favor da violência. Aqui o contexto é simples. Invadindo o cérebro pelas portas da percepção, a experiência traumática organiza bilhões de células cerebrais e trilhões de conexões sinápticas em redes neurais defeituosas. Uma pesquisa recente da Universidade de Rockefeller, de Nova York, mostra que esse trauma funciona literalmente como um interruptor genético, fazendo com que o aparato de fabricação de proteínas pare e retorne suas atividades em momentos impróprios. O resultado são redes anormais de células do cérebro. Uma característica dessas redes doentes é a superprodução de hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. Ambientes estressantes levam à expressão exagerada de genes responsáveis pela sobrevivência em situações de risco de vida. Quando os genes são produtivos demais, o resultado mais comum é um aumento do comportamento agressivo e violento num leque amplo de circunstâncias. Porque o trauma dos primeiros tempos de vida é mais destrutivo do que violências similares numa fase mais adiantada da infância. A neurociência do desenvolvimento esclarece bem essa questão. Devido ao desenvolvimento sequencial do cérebro, rupturas durante os períodos pré-natal e perinatal alteram a estrutura do tronco cerebral e do mesencéfalo. Essa malformação vai alterar necessariamente o desenvolvimento do cérebro límbico e do córtex, uma vez que essas regiões avançadas dependem de sinais provenientes das regiões inferiores para sua organização normal.
A cadeia neurofisiológica do desenvolvimento é imutável. Por isso, uma criança de 12 anos consegue sobreviver a 2 semanas de isolamento, sem experienciar o contato físico nem a palavra falada. Mas, para um bebê de 2 meses, esse isolamento pode ser devastador, causando lesões permanentes no cérebro. Vou continuar respirando, que não está fácil, não. Vamos aqui. Esse é o tipo do capítulo que eu quero terminar logo, né? Mas vamos lá. Subtítulo: A Fisiologia do Trauma, dos Maltratos e da Negligência. Desenvolvidos de forma dependente do uso, o cérebro das crianças expostas à violência ou trauma constante tem de se adaptar necessariamente. Ela consegue essa façanha mantendo um estado de hipervigilância perpétua, impregnado do medo o tempo todo. Ela instaura uma situação na qual está sempre pronto a fugir ou lutar. Afinal de contas, quando o cérebro detecta o perigo, é o corpo que tem que correr, encolher-se ou confundir-se com um pano de fundo e esconder-se. Está claro que o motivo pelo qual as crianças submetidas a surtos frequentes e imprevisíveis de violência precisam ser hipervigilantes e são hipersensíveis, perpetuamente prontas a enfrentar o perigo ou escapar. Mas as qualidades que as protegem de pais abusivos cobram o seu preço mais tarde. Organizado pela experiência, o cérebro adulto da criança que sofreu maus tratos um dia tem uma visão de mundo distorcida, reagindo a tudo com o mesmo estado de um pouco de medo constante, tão importante para a adaptação na infância. Esses indivíduos tendem a reagir impulsivamente e muitas vezes com violência àquilo que interpretam como afronta, em conformidade com a estrutura de seu cérebro e com as lembranças que guardaram lá. Um dos ataques mais lesivos ao cérebro em desenvolvimento é a realização pela negligência da mãe e do pai. Um menino de 15 anos citado por Perry, em 1998, viu um par de tênis transados nos pés de outro garoto e arrancou-os dos pés dele sob a mira de um revólver. Não satisfeito com isso, o menino de 15 anos pôs a arma na cabeça do outro, sorriu e puxou o gatilho. Quando lhes perguntaram mais se teria agido de outra forma, caso pudesse voltar no tempo, ele respondeu: eu teria limpado os meus sapatos. Seus calçados ensanguentados levaram à sua prisão. Embora lamentasse sua captura e prisão, o menino não sentiu empatia alguma pelo sofrimento da sua vítima, nem remorso algum pelo ato em si. O que aconteceu para tornar esse garoto tão estranhamente feroz aos 15 anos de idade? Negligenciado e humilhado por seus principais responsáveis quando era pequeno, diz Perry, ele ficou emocionalmente retardado. A falta de experiências cruciais impediu o desenvolvimento da parte do seu cérebro que lhe teria permitido sentir-se conectado a outros seres humanos. Assim como a criança retardada no plano cognitivo carece da capacidade de compreender conceitos abstratos, esse jovem assassino carecia da capacidade de se relacionar com outros seres humanos de forma saudável. Falando sobre crianças cronicamente traumatizadas, sob seus cuidados, Perry, 1998, descreve um perfil fisiológico coerente, mais tônus muscular, pequeno aumento de temperatura, reação de susto amplificada, distúrbios profundos do sono, dificuldade de controlar as emoções e ansiedade significativa. Os meninos tendem a externalizar esses sintomas com comportamentos agressivos e predatórios, e mostram, inclusive, um batimento cardíaco reduzido, o que indica uma calma maior quando chamados a discutir determinados acontecimentos violentos. As meninas, por outro lado, podem internalizar os sintomas, o que resulta em comportamentos autodestrutivos, como distúrbios alimentares e automutilação. Seria de surpreender a explosão na incidência de distúrbios alimentares nos Estados Unidos que vimos ultimamente? Segundo o Comitê Seleto de Crianças, Jovens e Famílias da Câmara dos Deputados norte-americana,
A anorexia e a bulimia afetam 10 em cada 15 meninas, adolescentes e mulheres jovens. A incidência da anorexia nervosa praticamente dobrou nas 2 últimas décadas, e as estimativas de bulimia entre universitárias chegam a 19%. Não faz muito tempo, uma jovem paciente disse: como demais, uso drogas demais, faço sexo demais. Se não fizesse essas coisas, eu quebraria tudo e todos em casa. Essas 2 frases ela elucidou uma rede emaranhada de diagnósticos, teorias e tratamentos científicos conflitantes. Crescendo com sentimentos de ansiedade, impotência, depressão, raiva e rejeição, ela poderia sobreviver de 2 formas a seu sofrimento psíquico. Poderia internalizá-lo por meio de uma série de comportamentos autodestrutivos, de vícios e depressões, a tentativa de suicídio, ou poderia externalizá-la sob a forma de atos violentos e agressivos contra os outros. Eu vou ler mais um subtítulo, deixa eu ver se eu vou conseguir ler tudo. Não vou conseguir ler tudo, gente, é muita coisa, e eu tenho que ler só 1 hora, senão o vídeo não baixa lá. Vou ler só mais um subtítulo. O coquetel da violência. A grande maioria das crianças negligenciadas ou traumatizadas não se transforma em criminosos violentos ou sociopatas. Em geral, quando essas crianças têm alguma relação afetiva positiva, com um dos avós, por exemplo, ou um professor adorado, elas conseguem funcionar normalmente e até prosperar. Mas as que não têm tanta sorte vão, muito provavelmente, sofrer com uma sensação de vazio e solidão por serem incapazes de se conectar aos outros. Outros se conectam, mas só por meio de relações que são destrutivas e tumultuadas. Como carecem muito de empatia e confiança, têm uma probabilidade muito maior que outras de se comportar de maneira antissocial, mentir, ser desonesta e roubar. Pesquisa Cadoretti e Cole, 1995, mostrou que os mais violentos entre nós não são consequência só de maus tratos nos primeiros tempos de vida, e sim de uma combinação de fatores, entre os quais a predisposição genética, o trauma de parto, a ausência de carinho e a falta de estimulação cognitiva. Vamos considerar por um momento as histórias de 2 assassinos notórios, David Edwin Mason e Robert Alton Harris. Passaram seus últimos anos no corredor da morte antes de serem executados na câmara de gás pelo estado da Califórnia em 1991 e 1993, respectivamente, por seus crimes hediondos. Dossiê de Mason revela que ele foi uma criança triste e solitária cuja mãe, para começo de conversa, tentou provocar um aborto para evitar o seu nascimento e que nunca o deixou esquecer que era indesejado. As irmãs mais velhas descrevem uma casa em que os abraços e as risadas eram proibidos e na qual o jovem David era espancado quase todo dia com o cinto do pai ou com a chibata da mãe. Quando tinha apenas 5 anos, a criança tentou suicídio engolindo um frasco inteiro de comprimidos e pondo fogo nas próprias roupas. Aos 8 anos, estava manifestando sua hostilidade, pondo fogo na igreja e na escola. Seus pais começaram a trancá-lo num cômodo que chamavam de masmorra, um quarto de dormir com janelas fechadas com pregos. Fazia xixi na cama ou sujava as roupas. David era obrigado a andar com suas roupas sujas enroladas em volta da cabeça. Aos 23 anos, Mason entrou numa orgia de assassinatos no bairro onde crescera, orgia que durou 9 meses, durante a qual estrangulou 4 velhos e velhas. Mais tarde confessou que era algo que eu sempre quis fazer. Os primórdios de Harry foram espantosamente similares. Nasceu prematuro, de 6 meses, pois sua mãe levou chutes tão brutais no abdômen quanto dados pelo marido, raivoso, que começou a ter uma hemorragia. Como na família de Mason, ambos os pais espancavam o menino frequentemente, o pai com os punhos, a ponto de lhe quebrar a mandíbula quando Robert ainda não tinha 2 anos. Quando estava sentado à mesa, se Robert pegava alguma coisa sem a permissão do pai, acabava com um garfo enfiado nas costas da mão.
Por brincadeira, o pai carregava o revólver e dizia às crianças que tinham 30 minutos para se esconder fora da casa. Depois desse tempo, ele os caçaria como se fossem animais, ameaçando atirar em qualquer um que encontrasse. O velho Harris foi preso por molestar sexualmente as filhas, enquanto a mãe fumou e bebeu até morrer. Como Mason, o jovem Harris logo começou a descontar sua raiva em animais e pessoas. Aos 25 anos, matou a tiros 2 adolescentes de San Diego. Os promotores disseram ao júri que Harris zombou das vítimas antes delas morrerem. Riu delas, depois de puxar o gatilho, e ainda por cima comeu calmamente os hambúrgueres que eles tinham comprado para almoçar. Discutindo as características psiquiátricas, neurológicas e familiares de assassinos, Dorothy Otton Lewis, 1992, enfatiza que a combinação de comportamento violento dos pais, maus tratos graves, doenças psiquiátricas de um parente próximo, danos neurológicos e sintomatologia psicótica distingue muito mais claramente os assassinatos que outros criminosos. Embora a exposição à violência faça com que as crianças corram um risco maior de cometer atos violentos na vida adulta, é a combinação de todos esses fatores que mais frequentemente caracteriza os criminosos realmente perversos. A deteriorização social e cultural de algumas comunidades agrava o problema. Para as crianças que crescem na pobreza ou em famílias constituídas só pela mãe ou só pelo pai, com mães que são adolescentes ou viciadas em drogas e sem boas escolas que compensem os estragos, uma criação violenta pode pender a balança, tendo como resultado a violência criminosa. Além disso, estudando crianças em seu centro, Bruce Perry e colaboradores, 1995, descobriu que, às vezes, a gota d'água que faz o copo transbordar é um sistema de crenças. Racismo, sexismo, misoginia, crianças como propriedade, idealização de heróis violentos, tolerância cultural a maus tratos à criança, tribalismo, chauvinismo, nacionalismo, todos esses fatores desencadeiam, facilitam, encorajam e alimentam indivíduos violentos. Enquanto não entendermos e não tratarmos da relação entre sistemas culturais de crenças, as práticas da criação dos filhos e as influências pré- e perinatais descritas nessas páginas, não teremos condições de prevenir a violência em nosso meio. Vou parar por aqui. Não terminei o capítulo. 3, 4, ainda tem 5 subtítulos. Foi denso, gente.